Os benzodiazepínicos são agentes sedativos e hipnóticos, de uso clínico desde a década de 1960. Atualmente, se tornaram os medicamentos com propriedades sedativas mais utilizados, devido sua capacidade hipnótica e redução da ansiedade, combinada ao menor potencial de causar dependência e uma maior segurança em comparação a seus antecessores. Estima-se que o consumo de benzodiazepínicos dobra a cada 5 anos. Usualmente, são prescritos no tratamento de quadros agudos de ansiedade, transtornos de humor, insônia, crises convulsivas e outras condições relacionadas ao sistema nervoso central. A família dos benzodiazepínicos é um pouco grande, mas abordaremos nesse vídeo alguns aspectos importantes do alprazolam. Falando um pouco agora sobre o alprazolam. O alprazolam é um remédio muito utilizado para o tratamento de insônia, ansiedade e transtorno do pânico. Como já vimos, ele faz parte da classe dos benzodiazepínicos, agindo como potencializador do neurotransmissor chamado GABA. Foi lançado no mercado como um remédio para insônia e ansiedade e virou uma epidemia de prescrições, sendo hoje um dos calmantes mais usados no mundo e nos Estados Unidos. Mas será que ele é tranquilo? Será que existem efeitos colaterais? Pois bem, ele é uma tarja preta, então dá para imaginar, né? A marca de referência é o Frontal, e os principais similares são o Alpraz, Alfron, Neuzolam, Tranquinal e Zoldac. O alprazolam possui ação hipnótica, por isso é utilizado para insônia. Ele é um remédio tarja preta e é aqui que mora o perigo, pois um remédio tarja preta significa um remédio com potencial de gerar dependência, vício e intolerância, que significa precisar de doses cada vez maiores para obter os mesmos resultados. O alprazolam conta com alguns outros perigos também, como aumento de chance de queda e tontura, principalmente em idosos, e prejuízo da memória. Para entendermos os mecanismos de acesso do alprazolam, precisamos primeiro explicar como nosso cérebro funciona. Veja, nós temos as células do sistema nervoso central, que são os neurônios, mas elas não se encostam. Tem um espaço entre elas, chamada de fenda sináptica. Então, uma das formas que elas utilizam para se comunicar é através da liberação dessas substâncias químicas, chamadas neurotransmissores. Seria, no caso, os correios do nosso cérebro. Como exemplos, serotonina, noradrenalina, dopamina e GABA. No geral, o neurotransmissor é liberado e se encaixa perfeitamente como se fosse uma chave numa fechadura, na outra célula. E depois é absorvido novamente e costumamos falar que ele é recaptado com o neurônio que o liberou. Com isso, o neurotransmissor que mais interessa aqui pra gente é o GABA, que significa ácido gama-aminobutírico. É um neurotransmissor com efeito inibitório no cérebro, ou seja, ele reduz o funcionamento dos neurônios no cérebro como um todo, fazendo com que aquela área do cérebro funcione menos. E adivinha, o alprazolam se liga a receptores GABA nos neurônios, atuando então como se fosse o GABA, e logo fazendo com que ocorra efeitos inibitórios em algumas regiões no cérebro. Sendo assim, ele funciona como um tipo de anestesiador, atuando e inibindo as áreas das emoções, ajudando a reduzir a sensação de ansiedade, tal qual agitação, sendo assim utilizado por muitos como remédio para relaxar, explicando assim o seu uso no tratamento do transtorno de ansiedade e transtorno do pânico. Mas também diminui na área de memória, a concentração, o controle de impulso e tomada de decisão, trazendo efeitos tanto bons quanto ruins do alprazolam. O alprazolam inibe outras áreas além do cérebro. Por exemplo, a formação reticular ascendente. Ele vai reduzir e manter o sono, explicando também o seu uso para insônia. Agora, muito cuidado, porque como ele tem uma curta duração, ele não é tão bom para manter o sono.
pois ele pode acabar o sono ao longo da madrugada. Muito importante ressaltar que o alprazolam deve ser usado com acompanhamento e prescrição médica. Vale lembrar que o alprazolam não é uma medicação que conserta no defeito por detrás da ansiedade e do pânico. Na ansiedade, nós temos desajustes químicos no cérebro, que envolve principalmente a serotonina e também a neuroadrenalina. Mas não no GABA, que é onde o alprazolam atua. Então, isso significa que o alprazolam maqueia algum grau de ansiedade, ou seja, ele alivia momentaneamente. É um medicamento com ação rápida, de 1 a 2 horas após o comprimido tomado, podendo agir em média de 9 horas, mas ele não vai corrigir as vias de serotonina e neuroadrenalina para resolver mesmo o problema ou tratar. Então, não é recomendável utilizá-lo a longo prazo, e sim no início do quadro. Não é recomendável usar para gestantes, crianças e também idosos.